Eu dei um tema a essa minha meditação da noite, já que temos vivido, tempos de crise, das mais variadas. Eu intitulei esse meu sermão como Enfrentando os Tempos de Crise com 3 pontinhos. O com a gente vai completar à medida que a gente vai avançando aí na nossa exposição, tá? Salmo 131, salmo curtíssimo, mas um salmo que, sinceramente, quando você olha para a Escritura e extrai tanta coisa maravilhosa de um salmo como esse, você vê que esse livro é totalmente diferente dos livros que você encontra na faculdade, dos livros que você já se deparou na vida. Esse é um livro especial. E vale lembrar que aqui, esse salmo foi escrito há milênios, e ele comunica com muita força ao nosso coração. Esse livro é mais que especial. Salmo 131 diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Abençoa-nos, Senhor, mais uma noite que nos reunimos aqui. Fala aos nossos corações como tens falado ao longo desse culto a Ti. O nosso propósito aqui é cada vez mais fazer com que tudo possa honrar-Te, honrar o Teu nome, glorificar ao Senhor. Dá-nos a graça nessa tarefa noturna, a mim de tornar isso aqui mais claro possível, e que isso possa ser edificante para a vida dos irmãos, que aqueles que se encontram aqui possam ter a atenção necessária, porque a edificação ela passa pela estrada da atenção. Nós precisamos entender o que está sendo dito. E o nosso último pedido é que o Teu Santo Espírito aplique a Tua palavra em nós. Faz isso, Senhor. Que seja claro, que haja atenção e aplicação do Teu Santo Espírito. Para a glória Tua, alegria nossa, nós assim Te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que os vários salmos, eles são compostos por pequenas introduções, pequenas notas explicativas que também são inspiradas. E você percebe, você está com a Bíblia na mão aí, você percebe que em cima do Salmo de número 131, aí na sua Bíblia, você tem algo que está escrito em itálico. Você viu? Percebeu? Na minha Bíblia tem assim, Cântico de Romagem de Davi. Esse é o que está em itálico aí. Na sua está como? Por aí mais ou menos, né? Cânticos de romagens, alguns dizem assim, cânticos de degraus ou cântico do peregrino. Esses cânticos de romagem, eles são do 120 ao 134, totalizando assim 15 salmos. O texto é identificado como a autoria ou da composição do rei Davi, que foram escritos vários salmos, e muitos dos salmos que foram escritos, eles foram baseados em experiências que o rei Davi assim vivenciou. Foi um incidente que ele passou, embora não saibamos ao certo qual aqui ele transcorreu com a vida dele. Vou apostar em um aqui, o que eu acho que realmente seria, mas ao certo talvez a gente não tenha muita certeza, ou não temos certeza absoluta nesse caso. Muitos estudiosos exatamente fazem essa pergunta: qual a situação que levou Davi a escrever esse pequeno salmo que nós estamos aqui diante de nós? E uma das possibilidades foi quando Davi ainda não era rei de Israel. Essa é a possibilidade que eu quero apostar. E ele foi acusado pelo rei Saul e pelos súditos do rei Saul de ter ambições reais, isto é, de se tornar rei. E ele, segundo os súditos e a rádio peão do reino lá, estava chegando a informação a Saul de que Davi queria dar um golpe de estado, tornar-se rei, deixando Saul de fora. E ele, nesse sentido, estava querendo matar Saul para ocupar o trono. Aí foi a bronca, porque isso chegou aos ouvidos de Saul, e Saul ficou com ódio de Davi, tentou matar Davi o tempo todo, e aí saiu numa peregrinação insana para que Davi fosse morto por meio do seu exército. Se esse é o caminho aqui, se esse for o caminho, Davi está dizendo assim para Deus, conforme a gente vai observar: Senhor,
tu me conheces e sabes que essas acusações, elas não procedem. O Senhor sabe do meu coração, porque tu sondas o meu coração. Eu não estou procurando essas coisas de me tornar rei, nem planejei esse tipo de coisa para mim. O Senhor sabe demais, eu não planejei essas coisas grandes demais para mim. Não planejei, não. E o Senhor sabe. Então, mais ou menos, Davi está dizendo isso aqui. A outra possibilidade é que Davi estava passando uma situação delicada, mas que nessa primeira parte do versículo de número 1, ele expressa sua submissão a Deus em passar por essa situação, quando ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, estou submisso a Ti. Já na parte B, quando ele diz assim, das coisas grandiosas ou das grandes e maravilhosas, seria uma referência de que ele não procurava entender coisas difíceis, estes sofrimentos misteriosos que talvez ele esteja passando. E aí vale salientar uma coisa, que a palavra maravilhosas que você encontra no versículo número 1, é uma palavra hebraica que um de seus significados é exatamente aquilo que é difícil de compreender, e que por essa razão ele aprendeu a confiar em Deus como uma criança. Eu vou juntar essas duas ideias, já que a gente não sabe ao certo qual seria. Juntar que pode ser que Davi esteja passando por aquele problema lá, Saul atrás dele tentando matar, porque entendeu que ele estava querendo tomar o reinado. E a outra é que ele está passando por uma situação muito difícil e ele não busca entender essas coisas, se submete a Deus, mas que ao mesmo tempo ele não compreende essas questões misteriosas, esse sofrimento misterioso que ele está passando. Facilmente a gente pode unir essas duas coisas, porque pode estar se relacionando com a mesma questão. Só uma última coisa antes de nós entrarmos no texto, é que, se você viu, nós observamos no itálico aí, né, cântico de romagem de Davi. Isso era um cântico de peregrinação. Sabe o que acontecia? Não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha avião. Então, essa época, para que você se deslocasse de determinados lugares, você ia peregrinando. Então, nas festas de Israel, o povo saía de suas cidades e iam em peregrinação até chegar na cidade de Jerusalém. E o que acontecia? Eles saíam cantando os cânticos de romagem, os cânticos de peregrinação. E a função principal desses cânticos era exatamente estimular, auxiliar e encorajar os peregrinos em suas longas peregrinações até chegarem na cidade de Jerusalém, onde o culto era prestado ao Senhor. E aqui é o ponto, irmãos. Um salmo como esse é importante para nós, sabe por quê? Porque eu e você também nos encontramos nessa peregrinação, até chegarmos a uma cidade que a Bíblia chama de Jerusalém Celestial. E é por isso que salmos como esse nos ajuda, nos estimula, nos encoraja. É importante para nós, porque são muitas as nossas dificuldades, são muitas as nossas tentações, são muitas as nossas dúvidas, muitos desânimos nós passamos na caminhada, são angústias das mais variadas na trajetória, e é por essa razão que precisamos de salmos como esse, nessa caminhada rumo aos céus. Sabe, tanto quanto eu, você, que em meio a essa trajetória, quantas vezes você chega na igreja totalmente quebrado, desanimado, triste, abatido, só que quando sai, você muitas vezes sai diferente. É esse um dos propósitos de cânticos como esse. Permita-me iniciar com uma frase de um teólogo do século IV, seu nome era Agostinho, era um teólogo e filósofo, e ele disse uma coisa linda, que eu quero começar com ele, porque isso é fantástico. Presta atenção no que ele disse. Assim não vai, né? Sem o bichinho aí. Dá só um toque aí para mim. Vai lá. Isso. Agostinho disse assim, me acompanhe. Todos, portanto, que creem assim como o Salmo 131 diz, a gente vai mergulhar nele. Todos que creem assim são como madeira incorruptível com a qual se fabricou a arca que não pôde naufragar no dilúvio. Se você crê assim, como o Salmo 131 vai dizer, você vai sofrer dilúvios na vida, mas não naufragará, porque a madeira é forte. É firme. Por isso que é importante a gente seguir esse caminho. Acordado assim? Então vamos lá? Primeira coisa que eu queria junto com você pensar, já que estamos falando em enfrentando os tempos de crise com... A primeira coisa que eu queria que você enfrentasse os tempos de crise, seja hoje ou seja no futuro, é enfrentar com humildade. Humildade, você vai entender o que eu quero dizer aqui. Vamos lá. Primeira coisa, verso número 1. Joga os olhos lá. Vamos lá, verso 1.
O que é que diz? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Mais uma vez, verso número 1, iniciozinho, ele diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração. Se a situação de Davi é aquela que a gente acabou de dizer, que eu falei no início, antes dele se tornar rei, ele foi acusado de ter ambições políticas, né, de dar o golpe de Estado aqui. Embora ele não tinha essa pretensão, a gente vai chegar a essa questão, Davi está dizendo assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e mais do que ninguém, tu sabes. Por quê? Porque o Senhor é quem sonda os nossos corações. Tu sabes que eu não busco ser rei. Não é que Davi está dizendo que ele nunca foi soberbo, não é isso que ele está dizendo, mas com respeito àquele assunto específico, ele está em paz no seu coração, porque ele sabe que Deus é sua testemunha. Você sabe muito bem que alguém que é soberbo, o resultado de ser soberbo, é o que a Bíblia chama de altivez, inclusive a parte B do versículo número 1 diz isso, olha lá. Ele diz assim, nem altivo o meu olhar. A soberba tem o seu lugar no coração, mas a sua principal expressão está nos olhos. É gente que olha de cima para baixo. É gente que olha as pessoas de maneira diferente. Olhar altivo é o olhar que acha que é melhor do que os outros. Então ele está dizendo assim: Senhor, não me considero maior ou acima das pessoas que estão ao meu redor. Mas será que sempre foi assim? Tem um texto vasculhando, pensando um pouco nessa passagem, eu encontrei um texto muito bacana. Davi vai visitar os irmãos e se depara com aquela questão lá de Golias, e aí enfrenta Golias. Mas quando ele visita seus irmãos lá no campo de batalha, lá no campo, seus irmãos estavam cuidando, lá das questões do próprio reino, tem um texto que diz assim, 1 Samuel capítulo 17, verso 28, olha só. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção. Presunção aqui é altivez, mesma palavra. E a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. A gente não sabe se a acusação é verdadeira aqui. Não dá para saber, mas sabemos que ao longo da vida de Davi, Deus trabalhou para extrair toda a raiz de soberba, toda a raiz de amargura, de altivez. E sabe o que é duro? O duro é porque Deus nos ensina a descansar na sua providência. E aqui é um exemplo disso, é a prova de que ele foi tratado. Escute. Nessa luta em que chegou aos ouvidos de Saul, que Davi queria dar o golpe de Estado, na verdade, Deus já tinha dito que Saul estava sendo rejeitado por ele e que Davi seria o novo rei de Israel. Todavia, Deus disse a ele: não vai ser esse o momento em que você será empossado rei de Israel. Imagine você, se você recebesse de Deus: olha, Samuel, você vai ser rei. Uma das primeiras coisas que você já saía era mandando decreto para tudo que é lado, né? Mas Deus diz assim: olha, só que você foi ungido rei, mas os próximos anos você vai ficar aí perambulando para um lado e para o outro, fugindo de um rei malvado chamado Saul. Já pensou? Senhor, que brincadeira de pique-esconde é essa sem graça que o Senhor está propondo para mim? Era mais ou menos isso que Deus está aqui oferecendo para Davi. Você vai ser ungido rei, mas você vai ficar um tempão aí fugindo da morte, porque Saul vai atrás de você. É como se dissesse: foi Deus que me fez rei. Se Ele quiser que eu espere 10 anos para me tornar o que Ele quer que eu seja, eu vou esperar. Então essa primeira parte, Davi pode estar dizendo exatamente isso. O que significa que não foi doído para Davi, escute bem. Ele se torna rei e leva anos até que aquela grande promessa de Deus se cumpra na vida dele, de se tornar rei de Israel. Agora preste atenção numa coisa, veja, ele nunca disse que Deus, por essa demora de ele ser empossado rei, da promessa para a posse, esse tempo que ele passou aqui, em nenhum momento Davi disse assim: Senhor, o Senhor está sendo infiel comigo. Senhor, o Senhor está me traindo, Senhor, eu estou chateado com o Senhor fez uma promessa comigo e passa esse tempo todinho, eu estou fugindo da morte. Em momento algum ele entende que Deus o apunhalou pelas costas, porque esse às vezes é o sentimento que você tem e eu tenho.
quando em meio a tantas coisas que Deus fala a respeito de nós, que está conosco, que tem nos assistido, mas parece que a gente não consegue enxergar essas coisas acontecendo. E a gente meio que se revolta com Deus. Mas sabe por que Davi não tem essa sensação de infidelidade da parte de Deus? É porque Davi entendeu, e ele sabia, que tudo que ele tinha não era por merecimento, não é porque ele merecia ter, mas tudo isso era fruto da graça. Era um presente do céu, tornar-se rei era um presente do céu. E aí eu quero que você aprenda duas coisas, a primeira delas está aqui. A primeira lição que eu quero que você aprenda é que o melhor caminho para resolver o problema do orgulho e altivez é estar perto de Jesus Cristo. É entendendo que você é pequeno perto dele. Olhe para Cristo todos os dias, olhe para Jesus o dia inteiro e veja o tamanho dele, veja a sua grandeza e ao mesmo tempo veja como ele era humilde. Isso vai fazer você diminuir e você precisa diminuir, porque a gente é orgulhoso por natureza. Tem um teólogo chamado James Montgomery Boyce que ele disse uma coisa muito interessante. Escute só o que ele disse. Ele disse assim, como cristãos temos que aprender a nos firmarmos contra os valores distorcidos da nossa cultura, sabendo que caráter é mais importante que carreira, piedade vem antes de sucesso e ajudar os outros é mais importante que acumular riquezas. Quanto mais próximos de Cristo, mais essas coisas se evidenciarão. Quanto mais experiências, mais você será trabalhado. Quanto mais próximo de Jesus, menos orgulho você terá. Sabe qual é a bênção disso tudo? É que à medida que você tem um orgulho extirpado, que você abandona a sua altivez, seu casamento será melhor. Porque não vai ter mais aquela briga de não querer pedir perdão, orgulho está de lado. Seus relacionamentos interpessoais serão melhores, suas amizades, os amigos, no trabalho. Por quê? Porque o orgulho, quando é deixado de lado, não tem por que ter mais barreiras para ter boa relação com as pessoas, sejam elas quais forem. Segunda lição que eu quero que você aprenda é que a providência do Altíssimo é maior do que as injustiças ou tragédias humanas. O que eu estou querendo dizer com isso? É que desde a promessa de Davi, recebida por Davi, dada por Deus, até chegar o momento da posse, ele correu de um lado para outro para se livrar da morte. Ele fugiu para que Saul não o matasse. Mas as injustiças ou as tragédias, em momento algum, elas impedem com que a providência de Deus exerça aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Qualquer injustiça que você passe, ou tragédia que lhe sobrevenha, nada disso frustra o propósito de Deus para as nossas vidas. E isso acontece por meio de uma coisa que na teologia a gente chama da providência divina. Deus, no caminho da providência, fará com que Davi seja rei. Mas isso não impediu de Davi correr para um lado e para o outro. Nada frustra, Davi se tornou rei, porque acima de tudo era uma promessa dos céus, era uma promessa de Deus. Portanto, as tragédias nunca podem frustrar os planos que Deus tem, que se efetivarão através da sua providência. Vamos correr, parte C do verso 1, veja, ainda estamos no 1, né? Verso número 1, parte C, ele diz assim, veja que Davi diz algo interessante. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Nesse trecho do versículo, nós temos entendimentos aqui interessantes. Primeiro, o entendimento que pode ser, aqui o versículo número 1, esse parte final, é que Davi pode estar dizendo assim, olha, onde eu estou e onde cheguei é dádiva de Deus. Foi dádiva de Deus. Essa parte final pode estar exatamente dizendo isso. E aqui, não é que ele esteja reprovando a busca por coisas grandes ou coisas maravilhosas, mas a ênfase aqui é para dizer que tudo que ele alcançou, ou a realeza que ele vai chegar a alcançar, era uma dádiva dos céus. Eu não sei se você conhece esse rapazinho aqui, talvez não. Ele é um americano nascido no finalzinho do século XVIII, seu nome era Samuel Morse. Aí a gente já tem um caminho mais ou menos, Ele é o criador do telégrafo, que é o processo de telecomunicações, que transmite textos escritos, aqueles famosos telegramas, e isso era feito por meio de um código de sinais. Qual era? Código Morse, através de fios. Certa vez ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, estava lendo um pouco sobre ele, e ele disse assim, presta atenção, porque é o ponto que eu quero que você aprenda. Ele disse assim, tudo que eu fiz
foi fazer uma importante aplicação da eletricidade, não porque eu fosse mais importante que os outros homens, mas simplesmente porque Deus, que queria dar isso para a humanidade, revelou isso para mim, em vez de revelar para outro. Lhe agradou que fosse eu. Você que acha-se demais, assim, nossa, eu sou a mente brilhante, eu sou o cara, sou isso, nunca esqueça dessa verdade. É sempre uma dádiva dos céus. Alcancei o que alcancei, cheguei onde cheguei, estou onde estou, tenho o que tenho. Nunca esqueça, não é porque você é brilhante intelectualmente, não é porque você é mais esperto que as outras pessoas. Tudo é um presente do alto. Sabe por que isso é importante você saber? Porque senão você vai ficar orgulhoso, soberbo. Porque, inclusive, as habilidades que você tem, sobre as quais você se orgulha, né? Você fica soberbo, elas foram dádivas do alto. Elas foram um presente do céu. Então, as coisas grandes que fazemos ou que conquistamos não são frutos da nossa grande capacidade, do nosso valor, da nossa investigação, embora Deus use essas coisas para que alcancemos o que alcançamos. Tudo o que temos nos foi dado, e se você entender isso, você vai compreender o coração humilde que Davi aqui tem. Ele entendia que era um presente do alto. Uma segunda possibilidade que essa parte C do verso 1 pode estar nos dizendo, é que elas se referem a coisas difíceis de entender, que estão além da nossa capacidade. Por favor, jogue os seus olhos na parte D do verso número 1. Ele diz assim, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Essa expressão maravilhosas demais, ela é uma única palavra hebraica, e ela significa estar além da capacidade de alguém, ser difícil de compreender. Então a ideia seria de assuntos que não foram revelados por Deus, situações que passamos, mas que Deus não revela o motivo pelo qual passamos o que passamos, e como diria um bom pentecostal, diria mais ou menos assim, essas coisas são mistérios. Mistério. E é mistério mesmo nesse sentido, porque elas nos são misteriosas. Eu não sei por que estou passando nelas. Elas estão além da minha compreensão, simplesmente porque eu e você somos seres limitados. Nós não somos seres ilimitados. Nós temos que saber que tem mistérios que são grandes demais para nós. Por isso que certa vez um teólogo chamado Cornelius Van Til, ele disse assim, ele disse, mesmo acerca das coisas criadas, a gente pode examinar, mesmo as coisas criadas não podem ser conhecidas de maneira exaustiva, isso quer dizer de maneira completa. Escute, se a gente não conhece exaustivamente a criação, quanto mais o Criador. Não dá. Jeremias, no capítulo número 32, certa vez diz assim, eis que eu sou o Senhor. Veja o contraste com o Salmo 131. O Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Ou seja, difícil de entender. Não. Para ele não, para mim sim, para você sim. Para ele não existe absolutamente nada maravilhoso, isto é, difícil de compreender, porque todas as coisas ele assim o sabe. E nesse sentido é exatamente o contraste. Já conosco é diferente. Então o que ele está tentando me dizer e lhe dizer no verso de número 1? Ele está dizendo assim, humildade. Sabe por quê? Porque você precisa compreender que você tem limites, que Deus nos fez criaturas finitas, criaturas mortais, no tempo e no espaço, e por termos limites, nós não compreenderemos todas as coisas, não teremos resposta para todas as perguntas. Tem um texto que nós lemos no início do nosso culto, que é... não coloquei aí. Então vamos lá, Deuteronômio 29 diz, as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas a nós e aos nossos filhos. De antemão, ele está dizendo assim, olha, vai ter coisa encoberta mesmo para vocês. Tem coisas que eu não vou revelar para vocês. Por quê, Senhor? Porque você não assimila, você é limitado, você não tem estrutura para isso.
Tem coisa que eu não vou falar para vocês. Tem coisas que são maravilhosas demais que a sua cabecinha não vai conseguir entender. Então, deixa comigo essas coisas. Cuide das coisas que lhes fora revelado. Deixe as que foram encobertas exatamente comigo. Escute, Deus nunca disse que você compreenderia tudo. Agora, você consegue lembrar que são esses os momentos que você mais está com raiva? Assim, como é que pode, Senhor? Como é que esse tipo de coisa, como é que o Senhor pode permitir que isso aconteça comigo? Isso é injusto. Deus muitas vezes não nos prometeu as respostas para todas as perguntas que nós fazemos. E Ele deixa muito claro isso, tá? Desde sempre. Ele nunca nos escondeu que há coisas que a nossa cabeça não consegue assimilar pela nossa limitação. Isto é, tem um monte de coisa que nós passaremos nessa vida que nós não iremos entender. Um monte de coisa que vai acontecer, seja particularmente dentro da minha casa ou fora de maneira geral, que a gente não vai conseguir entender. Portanto, humildade é saber que nós temos limites e que a gente não vai entender tudo nessa vida. Tem uma oração que depois tornou-se, na verdade, uma frase que ficou muito conhecido, de um teólogo chamado Anselmo de Cantuária. Ele foi um teólogo ali do século de número 100, melhor, 1000. E ele, numa oração, ele disse uma coisa linda. Eu quero que você venha junto comigo. Ele disse assim, ó: eu não busco, ó Senhor, penetrar nas tuas profundezas, porque, de fato, os caminhos de Deus são profundos demais. E ele diz assim, ó: de maneira alguma penso que o meu intelecto seja condizente com elas. Ele entendeu o Salmo 131, ele diz: meu intelecto não é condizente com a profundidade do conhecimento e dos caminhos que o Senhor tem para mim. Eu não consigo penetrar até o fundo. A minha mente é limitada, eu tenho limitações, eu sou finito. O Anselmo estava dizendo isso. Então ele diz: mas anseio por entender até certo ponto a tua verdade, que o meu coração ama e em que ele crê. Aí ele diz a famosa frase: pois não busco entender para que possa crer, mas creio para que possa entender. Por quê? Porque eu sei que eu não vou entender tudo, mas no que eu entendo, dê-me a graça, porque eu creio para que entenda aquilo que o Senhor revelou para mim. É isso. Escute, voltando para o contexto do nosso texto. Davi foi estabelecido rei. Saul já havia sido rejeitado por Deus, mas Saul começa a perseguir Davi. Ele não assume o trono, mas espera que Deus dê um desfecho para a sua história, mesmo que ele não entenda o porquê que as coisas têm que ser assim. Eu não entendo, Senhor, por que as coisas têm que ser assim. Mas se o Senhor definiu que tem que ser assim, está aqui uma pessoa que quer se submeter a isso, mesmo sem entender. Continuando, o salmista então fala como deve ser a nossa relação com Deus, este ser que nem sempre revela os motivos pelos quais passamos o que passamos. Então a primeira coisa é o quê? Humildade. Nós não sabemos ou não temos todas as respostas porque nós somos limitados. Segunda coisa que a gente precisa ter quando enfrentamos os tempos de crise é confiança. Por isso chama a sua atenção para o verso 2. Vamos lá. Diz assim: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Aí ele começa logo com um adversativo aqui, né? Pelo contrário, ou seja, no lugar de ficar querendo entender, lembra? Existem coisas grandes demais para mim, que eu tenho limitações, eu não consigo assimilar. Então, pelo contrário, no lugar de ficar querendo entender, no lugar de ficar dizendo assim: Senhor, isso é injustiça contra mim, Senhor, isso não tem o menor sentido, me diga, qual o sentido, o nexo dessas coisas estar acontecendo, de eu passar esse sofrimento, de eu estar vivenciando essas dores, de desfrutar dessas angústias, e de madrugadas indormidas, chorando no travesseiro, qual é o sentido dessas coisas? Ele diz assim, ó: pelo contrário, no lugar de tentar entendê-las, aí ele diz: fiz calar e sossegar a minha alma. Fazer calar e sossegar a sua alma é como alguém que olhasse assim para dentro de si assim, e dissesse assim, ó: lembra quando você está bem angustiado?
Parece mais que existe um terremoto, um vendaval, um furacão interno aqui. É um turbilhão de emoções, de sentimentos, de sensações. E então ele está dizendo assim, olha, nesse momento é o momento que você precisa dizer assim, lá para dentro de si, ó. Aristóteles, famoso filósofo grego, ele disse assim, ó. Considero mais corajoso aquele que domina os seus desejos do que o homem que conquista seus inimigos. Ou seja, é bronca controlar os seus próprios desejos. Eu acredito que talvez Aristóteles olhou para aqui, ó. Provérbios 16:32 diz assim, melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Veja, quão difícil é a tarefa de acalmar a si mesmo, de controlar a si mesmo. Tomás de Kempis foi um monge alemão do século XIV que disse mais ou menos a mesma coisa. Ele diz assim, ó, nenhum conflito é tão severo quanto aquele que luta por subjugar a si mesmo. É uma luta terrível lutar contra si. É por isso que a gente fica naquele drama, diz assim, de novo, a gente fez a mesma coisa que a gente estava lutando para que não acontecesse mais, porque é difícil. Pergunta, por que fiz calar aqui, né? O salmista diz, porque quando eu passo por coisas difíceis, as quais não consigo compreender, as inquietações começam no nosso coração. As perturbações, as irritações, o mar de agitações, e é nesse momento que nós precisamos dizer para nós mesmos, para a nossa alma, a gente precisa fazer assim, ó. Calma, vai devagar aí por dentro, senão você vai bagunçar tudo aqui por fora. O que acontece aqui dentro? Aflora exatamente para fora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual é a melhor maneira de você calar a sua alma? Sabe qual é a melhor maneira de você dizer assim, ó, para a sua alma? É exatamente com argumentos bíblicos. À medida que você argumenta biblicamente, é como se cada argumento fosse um psil para a sua alma angustiada. É você lembrar das promessas de Deus, da palavra de Deus. Cada verdade, cada promessa pronunciada ou compreendida por nós é um psil para a nossa alma. E é por essa razão que muitas vezes nós chegamos em lugares como esse de culto, escutamos a palavra de Deus, chegamos destroçados, arrasados, talvez até chorando, angustiados pelos dramas que nós temos enfrentado. De repente você escuta a palavra de Deus, as promessas de Deus, a verdade de Deus, e parece que tudo mudou. O problema está lá do mesmo jeito, mas mudou foi exatamente que você acabou de escutar as verdades do céu. E ao escutar as verdades do céu, sua alma escutou o psil que ela precisava escutar. E aí aquele mar de agitações começa a entrar em paz. Porque, igual como Jesus fez, no dia que aquele mar estava agitado, ele disse, aquieta-te, e o mar se aquietou. Esse é o psil que você precisa escutar nos momentos de angústias. Ora, não é assim que a gente faz quando alguém está atrapalhando. Por exemplo, você vai num teatro e tem gente conversando, batendo papo, parece estar na praça. De repente, você não tem muita coragem de dizer psil para não, né? Você abaixa a cabeça e faz assim, para! Está atrapalhando, será que vocês não estão vendo? Você está no cinema, por exemplo, na igreja, por exemplo, e você solta, alguém solta um lá. É exatamente assim. Faça isso consigo mesmo. Como? Trazendo a palavra de Deus, as promessas de Deus. É a melhor forma de você silenciar o mar de agitações que está aqui dentro, quando você enfrenta os tempos de crise da sua vida. Parte B do verso 2. Veja a metáfora linda que ele usa aqui, tá? Olha só, para acalmar a alma, olha a metáfora que ele usa. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Aqui é super interessante porque a imagem é linda mesmo. Essa palavra desmamada aqui é uma palavra chamada gamal e ela tem 3 significados no mínimo, né? Pode ser entendida de 3 maneiras diferentes. Eu quero explorar todas porque eu acredito que elas nos ajudam muito ao que o autor aqui quer dizer. Primeiro significado da palavra desmamada aqui é resolver completamente, recompensar, retribuir, agir generosamente com.
Então, o que é que acontece? A imagem, preste atenção. Um bebê inquieto, irritado, está lá ele porque ele está com fome. Todo mundo sabe quando um bebê está morrendo de fome, sabe ou não sabe? Ele fica tranquilinho, levanta a mão assim, com toda a educação, pedindo a mamadeira ou o peito, né? Assim, eles ficam bem tranquilos. Só Jesus salva, né? Numa hora como essa, né? Traumático, especialmente se for de madrugada. Quase que eles cantam, a gente canta aquela música, né? Vamos acordar esse prédio. É uma loucura. Assim, eu quero estimular você que ainda não é pai, tá? Não é um desânimo para você. Mas não tem acordo num momento como esse. Ele vai gritar sem parar até mamar. O que é que a mãe faz? A mãe dá o peito e aí ele vai mamar. Nesse sentido, ela resolve completamente o problema dando o peito para o bebê mamar. Pois, depois de mamar, lembra como o bebê fica? Ah, que coisa linda, né, gente? Guti-guti. Nossa, nem dá trabalho, né? Não, vem morar aqui em casa comigo, né? Ele fica um anjo, mas era um leão, andava com fome. Leão se transforma em cordeiro. Essa é a figura que Davi está usando aqui. Então ele usa essa figura de uma criança que mamou e que agora está satisfeita nos braços de sua mãe. Para dizer uma coisa simples para nós. Ele está dizendo assim, presta atenção. Do mesmo modo que aquela criança está ali nos braços de sua mãe satisfeita, a minha alma se encontra satisfeita em teus braços, meu Senhor. Essa figura, primeira, eu digo que tem 3, né, entendimentos da palavra lá, desmamada. Esse é o primeiro que eu quero ramificar em mais 3 aqui. É que nessa figura, primeira aqui, de trazer essa satisfação completa, uma primeira coisa que aparece é a total dependência da criança de peito. Ela não se alimenta sozinha. Ela não vai lá, bota o leite, né, na mamadeira, chacoalha e vai tomar. Não, ela não se alimenta sozinha. Um bebezinho depende da sua mãe para viver. Sabe o que ele está dizendo? Se esse for o significado, Davi está dizendo assim, a minha alma também depende do Senhor para viver. Segunda coisa aqui dessa questão da satisfação completa, é plena satisfação. Escute, antes a criança estava chorando, gritando, esperneando, mas agora ela está rindo e dormindo tranquila. Sabe por quê? Porque ela tem plena satisfação naquele que cuida dela. Terceira coisa é segurança. O bebê está ali nos braços de sua mãe se sentindo seguro e ela não se preocupa com qualquer que seja a ameaça. Por quê? Porque ela se sente protegida dos braços da mãe. Presta atenção. Presta atenção. Isso é uma das coisas que eu gostaria muito que ficasse gravada na sua mente e no seu coração. É exatamente isso aqui. Escute. Quando nós esquecemos os braços que nos seguram, nossa alma se aflige. Eu vou repetir. Quando nós esquecemos os braços que nos seguram, a nossa alma se aflige. Nunca esqueça quais são os braços que lhe segura. Isso fará com que a aflição seja drasticamente reduzida. Segundo significado da palavra desmamada, né? E que é o mais natural, e eu aposto que talvez seja esse o significado. É desmamar uma criança, ou seja, deixar de amamentar. Se o sentido for este, olha que coisa interessante. Esse significado ele ainda é mais forte do que esse primeiro que nós acabamos de trabalhar. Então a imagem aqui não é a imagem mais de um bebezinho, como você está vendo aí na imagem, porque estudiosos dizem, e aí deixa eu tirar, para que não você vai ficar o tempo todo, né? Que coisa linda tal, e vai esquecer que eu estou falando aqui. Então vamos lá. Estudiosos dizem que uma criança israelita ela era desmamada entre 3 e 4 anos, ela estava nesse processo de desmame. Então, você que é mãe sabe muito bem que o processo de desmame é essa substituição de uma mamada por um alimento, de uma mamada por uma mamadeira, de uma mamada por um copo, por exemplo, de algo, dependendo da idade do bebê. E esse processo é de grande batalha. Por quê? Porque para o bebê, o peito é o seu lugar de consolo.
O peito é o seu lugar de satisfação. O peito é o seu lugar de tranquilidade, de felicidade. E são exatamente estas coisas que estão sendo tiradas dele, estão sendo substituídas por outras. A reação da criança nesse processo é irritação. Ela fica ríspida, ela fica impaciente. Ela vai ficar de mau humor o tempo todo. Ela esperneia, grita, chora. Por quê? Porque ela só quer o que deseja. O que é que ela deseja? Ela deseja o peito. Ela deseja o leite. E na hora que ela quer, na hora que ela deseja, na hora que ela bem entende, esse é o momento de transição. E é um momento de grande angústia para a criança. No entanto, a mãe persevera gradualmente e o bebê, melhor dizendo, gradualmente o bebê, ele vai se adaptando a essa nova maneira de se alimentar, até que ele fica satisfeito. Agora escute, por que essa ideia é mais poderosa do que a primeira? Aí é onde está o ponto. Porque agora ela depende daquilo que a sua mãe quiser administrar. A criança desmamada descansa nos braços da sua mãe, na certeza de que, mesmo sem ter o leite, mesmo sem ter aquilo que ela tanto deseja, e naquela hora, ela sabe que sua mãe lhe alimentará com a comida certa. Ele descansa no amor e na provisão de mamãe ou do papai. O que Davi está dizendo é, eu já passei pelo processo de desmame, e eu aprendi a crer em Deus, e entender que Ele cuida de mim, mas que Ele provê, não da forma que eu estabeleço, não com a comida que eu quero, nem na hora que eu desejo, e aí Ele faz conforme Ele quer, com a comida que Ele quer, na hora que Ele deseja. E é interessante porque a criança desmamada não determina o que irá comer, ela não determina o que irá beber, ela não determina o que vai vestir. Tudo é administrado pelos pais. A forma dele, no tempo dele. E agora Davi está entendendo as coisas. Davi está mais ou menos dizendo assim, eu sou agora capaz de ficar no colo sem espernear, porque eu sei que o alimento vem na hora certa. E o alimento que é melhor para mim. Escute, humildade é entender melhor como é que Deus cuida de nós. Mesmo não tendo o que quero, no momento que quero, eu sei que Ele cuida de mim e que vai me dar o alimento necessário para a vida. Esse é o ponto. E o que é que fica claro aqui? Simples, que isso não é obra da criança. Nenhuma criança desmama a si mesma. Você já viu uma criança dizendo, não quero mais peito. Nenhuma criança desmama a si mesma. A verdade é que Deus nos desmama desse mundo. Jamais nós abriríamos mãos de certas coisas na vida se Deus não tirasse. E em muitas ocasiões é isso que Deus faz. Deus tira o que amamos. Deus nos arranca determinadas coisas que nos dá segurança. Ele nos tira de zona de conforto. E assim nós vamos sendo desmamados da nossa autossuficiência. Nós vamos sendo desmamados da nossa independência, da nossa autonomia. E de tantas coisas, do nosso egoísmo, tantas coisas, Deus vai arrancando de nós. E você sabe, tanto quanto uma criança, melhor, tanto quanto você que talvez seja mãe aqui, você sabe muito bem que nenhuma mãe desmama por maldade. Nenhuma mãe desmama por maldade. Diz assim, olha, vou tirar só para ver chorar. Nenhuma mãe faz por isso. Nenhuma mãe faz ou desmama porque quer ver sofrer. Assim, agora. É. Nenhuma mãe faz porque quer vê-lo chorar. E é assim que Deus faz também. Ele não está desmamando você porque quer ver você às madrugadas chorando. E aí eu quero entrar no terceiro ponto, porque faz todo sentido o que a gente está dizendo. É que a palavra desmamar significa também amadurecer. Aí é uma questão interessante. Porque Deus está desmamando você para que você amadureça. Para que você cresça. E aí, isso é um bom sinal. É um sinal que você está ficando já um rapazinho, uma garotinha, que não é mais de peito, mas que agora já começou a se desenvolver. Toda criança deve, mais cedo ou mais tarde, ser desmamada a fim de aprender uma das grandes lições da escola da vida. É que o processo de crescimento envolve perdas dolorosas, mas com ganhos maravilhosos. Quando Deus retira certas coisas,
lembra disso. A maneira como você responde, você está gritando, você está esperneando, Ele está fazendo você amadurecer nessa história toda. Escute, lembra do que a gente falou. Temos uma conexão aqui com o versículo número 1. O que é que tem mistério na sua vida que você não sabe explicar? Por que que aquilo aconteceu naquele dia? Por que uma pandemia? Por que uma decisão que deveria ter saído, judicial, alguma coisa desse tipo, não saiu? Por que que aquele sonho que eu tanto tinha não se concretizou? Tem coisas que o Senhor está dizendo mais ou menos assim, e essa é a costura, ou a conexão com o versículo número 1. Ele está dizendo mais ou menos assim: com humildade, querido filho, desmamado, é maravilhoso demais para você entender. Estou tirando de você certas coisas, ou não dando a você certas coisas, para que você possa amadurecer. Eu sei, você não está entendendo, mas deixa comigo que eu estou entendendo tudo. Humildade é saber que Ele não vai nos dar todas as respostas, mas eu quero que você possa lembrar dessas verdades. Me é suficiente saber que Ele sabe. Tem coisas, por exemplo, a gente vê na televisão, atentados terroristas. O cara vai lá, explode um metrô, entra no avião, se choca com um edifício. Você vai ver aqueles massacres de serial killer, o cara entra nas escolas, mata um monte de crianças, às vezes bebês, e a gente pensa assim: Senhor, como? Senhor, por quê? Senhor, como isso é possível? E às vezes a gente não tem resposta para certas perguntas, mas não significa que Ele não saiba, nem tampouco se importe, mas é algo que está além da nossa capacidade de entender certas coisas. E aí eu preciso lembrar a você de uma coisa belíssima, para fecharmos esse ponto e avançarmos, é que eu sou incapaz de conhecer o mundo à minha volta, muitas coisas, coisas que acontecem comigo, mas eu preciso lembrar que Ele conhece, eu não conheço, mas Ele conhece, e isso me é suficiente. Deve ser suficiente para você, deve ser suficiente para mim. Deixa eu transformar isso ou exemplificar para que fique mais claro para a gente. Sabe qual é o verdadeiro drama da questão? É mais ou menos esse. Por que pessoas têm medo de andar de avião? Resposta, é isso que eu penso, porque elas não são pilotos. Se elas fossem pilotos, elas não teriam tanto medo de avião, porque a pior coisa na vida é você estar entregue na mão de outro. Especialmente em situações de alto risco, a gente não gosta de estar. Por que cirurgia dá medo? Porque você está nas mãos de outra pessoa. Porque você está entregue nas mãos de outra pessoa. Isso vai contra a nossa natureza pecaminosa. Nós não aceitamos o senhorio de nada nem de ninguém, inclusive de Deus. Você já percebeu que a raiz da nossa insegurança é porque nós queremos estar no controle de tudo? Quando você está no controle de tudo, você está tranquilo. Mas quando as coisas saem do seu controle, e mesmo que alguém diga assim, está no controle de Deus, você continua ainda às vezes meio inquieto. Sabe por quê? Porque nem no controle de Deus você confia. Você confia mais no seu controle. É como se você dissesse assim: olha, cá para nós, eu sei muito bem tomar conta da minha vida. Até melhor que o Senhor. Você não diz isso. Mas a sua atitude acaba expressando exatamente isso. Certa vez eu escutei essa frase e achei interessante. Ela diz assim: odiamos esperar, porque a espera é uma voz que grita dentro de nós: você não está no controle. Nós nem acreditamos que Deus pode fazer o melhor por nós. Isso é duro. Porque no fundo do fundo, não confiamos nem em Deus. A gente não confia que Deus é um bom guia, a gente não confia que Deus é um bom piloto, a gente não confia que Deus é um bom médico. E é por isso que a gente fica ansioso, chora, esperneia, igual a criança. Porque a gente quer tudo do nosso jeito. E no nosso tempo. Esquece de que alguém tem conduzido a nossa vida. E eu só tenho como desfrutar de sossego, paz, quietude, se realmente eu confiar nele. Veja a parte B do verso 2, ele diz assim, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo.
Tem uma canção que diz assim, ó. Não sei se você já escutou ela. Ela diz assim, ó. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Você só vai desfrutar de paz, quietude e segurança se você de fato estiver entregue nos braços que melhor cuida da gente. Na verdade, quem melhor cuida de nós, mais do que nós mesmos, é o nosso Deus. Então silencie a alma, mais ou menos dizendo assim, ó, alma, calma, estamos nos melhores braços. Eu findo com o terceiro ponto. Lembra do primeiro? Humildade. Nós temos limites. Não sabemos tudo. Segundo, confiança. O segundo está mais recente, né? Dá para lembrar, mas vamos lá. Vamos para o terceiro? Esperança. Eu não entendo tudo, confio, e isso me gera esperança. Verso 3, e aí a gente vai mais rápido, até porque a gente já está com o tempo avançado. Ele diz assim, ó, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Confiar e esperar nele é a antítese, Tiago, do orgulho. Queridos irmãos, lembra do contexto? Qual era o contexto? Saul estava meio chateado, porque ele soube pela rádio peão lá do reino que Davi estava querendo dar o golpe de estado, embora Deus já havia rejeitado Saul, estabelecido Davi como rei, ainda não tinha dado posse a Davi, e obviamente nesse caminho todo, Saul perseguindo Davi para matá-lo, e nesse moído todo aqui, a nação de Israel está presenciando todas essas coisas. E aí talvez a nação de Israel esteja observando tudo isso e tenha dito assim, vamos resolver o problema. Qual é o caminho? Vamos acabar, dar um fim em Saul e estabelece Davi como rei. Aí Davi escuta a história, que o povo está querendo fazer justiça com as próprias mãos. E diz assim, verso 3, espera, ó Israel, no Senhor. É como se ele dissesse assim, como uma criança que espera na sua mãe por sustento, satisfação e segurança, a gente precisa esperar no nosso Deus também. E é interessantíssimo isso aqui. Sabe por quê? Porque isso me traz a nossa terceira lição. A nossa terceira lição é dizer que nossa experiência pode servir de estímulo e bênção para outras pessoas. Davi não está correndo por um lado e por outro. Sabe por quê? Porque ele está esperando em Deus. Ele não quer fazer justiça com as próprias mãos. Inclusive, ele teve a oportunidade de matar o rei Saul. Ele só tirou um pedacinho da roupa para dizer assim, olha, se eu quisesse te matar, eu te mataria, mas não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu estou esperando em Deus. Quando ele sabe que o povo, a nação quer matar Saul, ele diz assim, calma, por experiência própria, vamos fazer o seguinte, vamos esperar em Deus? É o melhor caminho. Vamos fazer justiça com as próprias mãos, não. Vamos esperar em Deus. Não é assim que acontece com a gente às vezes? A gente passou a situação, meses depois, dias depois, ou anos depois, chega uma pessoa e diz assim, eu quero abrir o coração para você. Estou passando uma situação assim, tal. Aí você diz, nossa, deixa eu dizer uma coisa para você. Faz um ano que eu estava assim. E, mesma coisa você está dormindo de noite, nossa, terrível, chorando, né? Como é que você sabe? Pois é, eu passei isso faz um ano. Perturbação, angústia, tanta coisa difícil, porém... Aí você começa a expor sua situação. E as experiências nossas servem de estímulo e bênção para pessoas que estão passando circunstâncias semelhantes às que estamos vivenciando. É porque muitas vezes Deus permite que certas coisas aconteçam para que sejamos instrumentos dele na vida de tantas outras pessoas. Quarta lição é que esperar é confiar no guia. Alguém disse isso, não me recordo quem, não deu crédito porque de fato não lembrei. O que ele está fazendo aqui? Ele está tentando nos informar no verso número 3, que a gente deve colocar os olhos no lugar certo. No lugar de estar com os olhos fixos no problema, na complicação que estamos enfrentando, os nossos olhos deveriam ser postos em Deus, no Senhor, verso número 3. É um mudar de foco, ele está simplesmente migrando os olhos para o lugar em que ele realmente deveria estar focando. Escute,
Por que a gente pode confiar em Deus? Porque à medida que conhecemos Deus, Ele é digno de toda confiança. Lembre que Deus, Ele é onisciente, Ele é sábio, Ele é todo-poderoso, Ele é misericordioso, Ele nos conhece, Ele nos sustenta, Ele nos ama, Ele tem bons propósitos. Ele me disse que estaria conosco. Um ser desse tipo só posso confiar, só é digno de confiança alguém como Deus é revelado na Escritura. E sabe por que eu posso acreditar nessa verdade? E deixa eu findar praticamente com isso. Porque aquele que sofreu a mais terrível dor, aquele que padeceu as dores e angústias do Getsemane, aquele que sofreu os terrores da ira divina na cruz do Calvário, aquele que ao terceiro dia ressuscitou, que ascendeu aos céus, está à direita do Pai e agora desfruta das glórias celestes, é Ele que está nos dizendo: espere, porque por experiência própria vale demais a pena. Ele passou por muitas dores, hoje desfruta das glórias, e está dizendo para mim e para você que vale a pena esperar no Senhor. Olha o finalzinho do verso 3. Observe que isto deve ocorrer da seguinte forma. Finalzinho do verso 3 ele diz: desde agora e para sempre. Esperar do Senhor não deve ser um ato momentâneo e pontual. Você esperou no Senhor ontem? Maravilha. Espere hoje também. Mas não só hoje e ontem. Espere amanhã também. Isto é, espere no Senhor. Ou esperar no Senhor é uma experiência permanente. Eu confiei ontem, confio hoje, confiarei amanhã e para todo sempre. Sempre que estivermos aqui na terra, confiemos no Senhor, até o dia de chegarmos na Jerusalém celestial, porque isto é uma peregrinação. O salmo é de peregrinação. Deixa eu concluir dizendo uma coisa. Já falei essa história aqui? Permita-me repetir. Viktor Frankl foi um neurologista e psiquiatra austríaco. Ele é o pensador de uma teoria ou de uma abordagem psicológica chamada de logoterapia, que vem de duas palavras gregas, logos, sentido, e terapeia, que é essa ideia de terapia, de cuidado. A grosso modo, então, seria a terapia a partir do sentido da vida. Esse homem, ele sobreviveu a nada mais, nada menos que 4 campos de concentração. O famoso Dachau, lá da Alemanha, na cidade de Munique, e Auschwitz, lá na Áustria. Ele esteve nesses 2 campos de concentração. Embora ele tenha escrito a sua teoria antes dos campos de concentração, os campos foram uma espécie de oportunidade para colocar em prática a teoria que ele havia escrito. Suas experiências no campo de concentração durou 3 anos, e ele descreve lá, em alguns livros, como ele passou fome, como ele passou sede, como ele passou frio, como ele adoeceu, ele foi atacado por vermes, os medos que ele enfrentou nessas ocasiões em que ele estava lá. Mas ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, que sobreviveu porque ele tinha esperança. Ele diz isso: eu sobrevivi porque eu tinha esperança. Inclusive dizem que essa frase é dele, eu não sei, aqui é o Frankl, ele diz assim, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Não sei se é dele, mas alguns dizem que é dele. Todavia, ele narrou vários casos que ele encontrou de prisioneiros que perderam a esperança, e quando o prisioneiro perdia a esperança, ele ficava deitado na cama. Aquele prisioneiro, ele não se alimentava mais, ele não se levantava mais, não obedecia mais às ordens dos nazistas, ele não comia, não fazia as suas necessidades no lugar certo, simplesmente ele ficava ali esperando para morrer. Viver, então, sem esperança, traz esse tipo de paralisia, traz esse tipo de inércia, e, na verdade, acaba trazendo a morte. Viktor Frankl, certa vez ele disse que a última liberdade humana é a capacidade de escolha dada em algumas circunstâncias. É o como você irá reagir àquelas circunstâncias que você passa. Então, escute, estamos falando de um homem que padeceu em 3 campos de concentração, em condições precárias, exposto à morte diariamente, longe da família, esposa, irmãos, pais e amigos, mas entendeu que faz uma enorme diferença a decisão que você
toma diante das mais variadas e complexas situações da vida que enfrentamos. Você pode reagir igual a uma criança que não foi desmamada, esperneando, gritando, chorando, exigindo que tudo seja feito à sua maneira, na sua hora. No entanto, a mensagem do Salmo 131 é que diante das situações mais complexas e difíceis da sua vida, primeiro, lembra qual foi o primeiro ponto? Humildade. Você não sabe todas as coisas. Segundo, confiança. Nós estamos nos melhores braços. Em terceiro lugar, esperança. Espere, porque Ele sabe o que faz. Daí você vai vivenciar grandes experiências, vai amadurecer a ponto de ser instrumento de Deus na vida dos outros. Mas deixa eu voltar de onde eu comecei. Sabe onde? Na frase de Agostinho. Todos, portanto, que creem assim como, com humildade, que eu não terei todas as respostas, com confiança, eu preciso confiar porque estou nos melhores braços, com esperança. Agostinho diz, são como madeira incorruptível, com a qual se fabricou a arca que não pôde naufragar no dilúvio. Seja qual for o que a tempestade que você enfrente, pode até ser um dilúvio, você não naufragará. Thomas Brooks foi um teólogo do século XVII, um inglês fantástico. Ele diz assim, a esperança consegue ver o céu através das mais densas nuvens. Por fim, John Bunyan, ele diz, a esperança nunca vai mal quando a fé vai bem. Humildade, confiança, esperança. Vamos orar? Damos-te graça, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, mesmo quando a gente berra, mesmo quando a gente grita, mesmo quando a gente faz birra, biquinho como bebê, querendo naquela hora, naquele momento, a nossa forma. O Senhor tem cuidado da gente, mas nos ajuda a amadurecer. Nós precisamos de mais. Desmamar, para que realmente possamos reagir de uma melhor forma, quando as coisas não saem como desejamos, nem na hora que queremos. Lembra-nos dos braços que nos seguram. Eu louvo o teu nome, pelo Salmo 131, escrito há milênios, mas uma bomba atômica para corações despedaçados, um bálsamo, um santo remédio para as feridas da alma. Talvez foi o grande psiu da nossa vida, ou desse momento. Nos ajuda, Senhor, nos nossos dramas, para a glória e louvor do teu nome. Nós assim cantamos, louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.